Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, sou professora de crochê moderno e hoje eu estarei te ensinando esta peça maravilhosa e que está super em alta para você crochetar, já colocar aí no seu portfólio de vendas e já arrasar, porque essa peça está muito linda e você não pode ficar de fora desta tendência que está realmente maravilhosa. Então, aqui é uma peça super rápida, super fácil de fazer. Iremos utilizar apenas os pontos básicos do crochê, então ela é muito fácil de ser feita. E você pode utilizar na cintura, pode utilizar no pescoço, na cabeça, enfim, como você quiser, porque essa é uma peça que vai agregar muito aí no seu look, tá? E olha como ela fica lindíssima. Então, já deixa aí o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E agora, bora colocar a mão na massa, que eu já estou ansiosa para te ensinar o passo a passo completo desta peça. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o queridinho da Fisher Fios, que é o fio Opaque. Ele é um fio de poliamida texturizada. Este rolo é o grandão, tá? Então, ele tem 405 metros e pesa 200 gramas. Tem um rolo menorzinho, eu tô só com este daqui no momento, que inclusive tô fazendo um biquíni lindíssimo. E este rolo pequenininho dá tranquilamente para fazer a nossa peça do início ao fim, tá bom? Este rolo grande aqui, eu acredito que dê para fazer de 2 a 3 peças. Então, tem uma rentabilidade realmente maravilhosa. Escolhi aqui a cor rosa. Ó, sugestão de agulha para crochê da 2,5 a número 4. E você pode utilizar a melhor agulha para a sua tensão de ponto, tá? Estarei utilizando a agulha número 4 porque eu quero uma peça mais soltinha, mais fluida. Então, a 4 vai ficar perfeita. Se você quiser, pode utilizar também a agulha número 5, tá bom? Dará certo também da mesma forma. Composição do fio, 100% poliamida. Então, ele é um tecido muito gostoso, muito levinho. Eu tenho certeza que você vai amar crochetar com este fio. Agora, bora colocar a mão na massa. Vamos iniciar a nossa peça. E você vai ver que ela é bem fácil de fazer, porque nós vamos trabalhar apenas os pontos básicos do crochê. Então, vamos iniciar aqui fazendo correntinhas. E esta peça é interessante que você siga a receita para você conseguir fazê-la perfeita do início ao fim, tá? Então, ó, vamos iniciar fazendo aqui 4 correntinhas. Então, ó, aqui na primeira correntinha, não precisa apertar. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, na primeira correntinha fazendo um ponto alto. Então, eu laço o fio e coloco aqui, ó, bem na minha primeira correntinha. Traz pra frente, ó, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha 2, laça, fecha mais 2. Ó, meu segundo ponto alto. E o meu terceiro ponto alto. Pronto. Aqui é só puxar que fecha. Então, contando com as minhas 3 correntinhas, tivemos aqui um total de 4 pontos aqui dentro, tá? As correntinhas e mais 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, obrigatoriamente, 3 correntinhas de subida, ó. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho, olha como eu faço a viradinha do meu trabalho. Então, ó, aqui nesse primeiro buraquinho, ó, é onde eu já vou introduzir a minha agulha. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, abaixo da quarta correntinha, ó, vamos colocar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo? Contando com as 3 correntinhas aqui, ó, que é a altura de um ponto alto, temos 4 pontos aqui dentro. Agora, nós vamos vir aqui, ó, pode até virar assim para ficar mais fácil de você ver. 1, 2, na terceira correntinha, ó, laço o fio e vamos pegar aqui, ó, a cabeça do ponto, ó. Pega bem devagarzinho para você pegar bem certinho aqui a terceira correntinha. Aqui, como tá no início, ó,
É mais fácil você segurar com os 2 dedos. Ó. E vamos trabalhar aqui 4 pontos altos. Então, no mesmo buraquinho, tá vendo? 2, 3, 4. Então, nós vamos trabalhar por bloquinhos, tá vendo? Primeira carreira, tínhamos aqui um bloquinho, a segunda, 2, agora vai aumentando, 3, 4, certo? Então, cheguei aqui no final, obrigatoriamente, 2, 3 correntinhas. Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Viro o meu trabalho, bem aqui nesse primeiro quadradinho, ó, contando aqui de cima para baixo, na quarta correntinha, você faz um total de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó. Por quê? Todo início e final da carreira, precisamos fazer um bloquinho de 4 pontos, tá? Então, aqui, ó, a correntinha conta como um ponto, depois fazemos mais 3, tá? Agora, entre os bloquinhos, ó, vai ter um espaço, que é esse buraco grande aqui. Você vai fazer, ó, 3 pontos altos. 1, sem correntinha, sem nada, tá vendo? Ó, eu já cria aqui o espaço na hora. 2 e 3. Estou aqui no final da minha carreira, então preciso ter um bloquinho de 4. Então, na minha terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, vamos fazer os nossos pontos altos. Ó, 1, no mesmo buraquinho, tá vendo? 2, 3 e 4. Finalizando aqui a terceira carreira com 3 bloquinhos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Obrigatoriamente, 3 correntinhas de subida, 1, 2, 3. Vira o trabalho, vem aqui nesse primeiro buraquinho, se quiser contar aqui pela cabeça do ponto, na quarta correntinha, vamos fazer aqui 3 pontos altos, ó. Porque somando com essas correntinhas aqui, nós temos 4 pontinhos aqui no nosso primeiro bloquinho. Ó. Certo? Correntinha, 3 pontos altos. Nos espaços, ó, nos espaços, sempre 3 pontos altos, ó. Então, dentro aqui do espaço. 1, 2. Vamos soltar nosso fio. 3. O outro espaço aqui, também, 3 pontos altos. 1, 2, 3. O último aqui, 4 pontos. Então, ó, na primeira, segunda, na terceira correntinha, ó, pega aqui a cabeça da correntinha bem certinho. Essa parte aqui é meio chatinha de fazer, mas é interessante fazer bem certinho aqui, ó, pra depois não ficar com buraco, tá? 1, ó, 2, 3 e 4. Ó, tá vendo? Então, aqui na minha quarta carreira, fiquei com 4 bloquinhos. Então, deu para entender? É bem fácil.
Nas pontas, sempre 4 pontos e no meio, 3 pontos. Obrigatoriamente, chega no final, 3 correntinhas, 2, 3. Olha como eu viro o meu trabalho, como se eu estivesse lendo um livro, ó. Aqui, ó, na quarta correntinha, ó, primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha, dentro desse buraquinho aqui, faço 3 pontos altos, porque as 3 correntinhas que nós fizemos já dá a altura de um ponto. Certo? E entre uma ponta e outra, 3 pontos dentro do buraquinho. Ó, 1, 2, 3. Aqui também, 3 pontos. Então, você vai ver que vai crescendo bem rapidinho essa peça. Muito gostosa de crochetar, não tem nenhum segredo. Ó, nosso último buraquinho. Três pontos. Tá vendo? E agora, aqui na nossa terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, eu faço 4 pontos. Aqui é que eu tô gravando, parece ser mais difícil, mas não é, porque eu tenho que ficar olhando pela câmera. Mas quando você tá fazendo mesmo, rapidinho você pega aqui a terceira correntinha, tá? Um ponto alto, 2, 3 e 4. Ó, obrigatoriamente 3 correntinhas, vira a nossa peça e já vem aqui no primeiro buraquinho fazendo a repetição que eu te ensinei aqui. Ó, 3 pontos altos, porque o primeiro aqui já conta como um ponto. Os espaços, 3 pontos e o último, 4 pontinhos. Então, você vai ver que a sua peça vai crescendo bem rapidinho. Ó. E vai ficar um triângulo. Tá vendo? Olha como fica linda. Essa cor é maravilhosa, né? Eu já deixei uma peça pronta e vou mostrar pra você como fica. Essa minha peça, ela já está prontinha. E olha como fica aqui bem certinho o triângulo. Ó, bem certinho. E eu fiz aqui um total de 23 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, vai contando aqui pela lateral, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, até chegar no tamanho que você quiser. Claro que se você quiser aumentar, pode ficar à vontade. Inclusive, eu já fiz um cropped utilizando esta trama, tá? Fica lindo. É um cropped que dá pra você usar de 4 formas. É uma peça que, inclusive, está dentro da minha comunidade, seguindo exatamente esse padrão. Então, vou passar a medida aqui, porque talvez você está utilizando uma outra agulha, enfim, né? Então, o tamanho pode ser que fique um pouquinho diferente. Então, ó, o meu ficou aqui com aproximadamente 25 centímetros. Tá vendo? Ó, fica bem retinha a peça. Como é um fio bem macio, bem gostoso de crochetar, ele também é um pouquinho elástico. Então, fica bem certinho, ó. 25 centímetros, tá bom? Então, cheguei aqui no meu último ponto, na altura que eu quero. Nós vamos trabalhar agora a primeira ponta aqui pra gente poder amarrar esta peça. Então, aqui eu vou fazer, ó, 80 correntinhas.
Então, eu paro aqui, ó, a agulha, do jeito que eu fiz aqui, ó, uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até ter um total de 80 correntinhas. Fiz aqui as minhas 80 correntinhas e agora eu vou voltar fazendo o acabamento nessas correntinhas, tá? Então, eu venho aqui na correntinha de trás, ó, introduzindo a agulha bem aqui no meio e fazendo um ponto baixíssimo. Laço o fio, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Ó. Tá vendo? Aqui, deixa eu deixar mais apertadinho. Ó, introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Aqui no meio da correntinha, introduz, traz pra frente, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio. Introduz, traz pra frente e essa correntinha passa por dentro dessa. Um ponto baixíssimo para cada correntinha que você fez. Veja que fica aqui um acabamento bem bonito, ó. Tá vendo? Fica mais apertadinha aqui, mais grossinha. E nós vamos repetir o ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, na nossa primeira correntinha. Então, sempre fazendo aqui o ponto baixíssimo. Feito aqui o meu acabamento em ponto baixíssimo, vamos trabalhar agora pontos baixos para fazer o acabamento em volta aqui da nossa peça, tá? Se você não quiser fazer essa parte, não tem problema, é só você vir aqui fazer mais 80 correntinhas e voltar fazendo o acabamento. E aí, sua peça vai ficar com este desenho aqui, tá vendo, ó? Fica retinho, mas a gente pode dar uma melhorada aqui. Por isso que a gente vai fazer o acabamento, mas é opcional essa parte, tá? Então, aqui, ó, no meio do ponto alto, ó, bem aqui no último ponto alto mesmo, ó, tá vendo, ó? É onde nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Aqui, ó, no pé do ponto alto, bem nesse buraquinho, faço um ponto baixo. Ó, então, 2 pontos baixos, um ponto baixo. Aqui dentro do meu ponto alto, ó, 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos sempre aqui dentro do ponto alto. E aqui, ó, no pezinho do ponto, você faz um ponto baixo, tá vendo? Nesse buraquinho, para preencher, ó. Tá vendo? Aqui onde tinha 4 pontos altos, ó, pega aqui, abraça aqui o último ponto da carreirinha e faz 2 pontos baixos aqui na ponta, no pé do ponto 1. Ó, tá vendo? O último ponto, ó, 2 pontos. Então, é isso que nós vamos fazer até chegar aqui, ó, no bico aqui da nossa peça. E olha como fica lindo o acabamento, ó. Tá vendo? Fica bem retinho aqui. Eu, particularmente, gosto mais de quando é feito aqui o acabamento. Ó, bem certinho, tá vendo? Então, vamos fazer pontos baixos até chegar aqui na parte do bico. Fiz aqui toda a minha lateral, olha como fica lindo o acabamento. Tá vendo que fica bem mais retinho do que aqui, ó. Então, fica mais bem feito o trabalho. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos normalmente. Naquela correntinha que nós iniciamos o trabalho fazendo os pontos altos, eu vou fazer aqui um ponto alto bem naquela correntinha do nozinho inicial. Então, eu faço aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo buraquinho. Ó, tá vendo? Vai ficar um biquinho aqui. E agora, eu já aproveito para finalizar esse fio aqui, volto fazendo exatamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo ali do outro lado. 2 pontos baixos, no pontinho aqui
no pontinho alto, abraçando o pontinho alto. E um aqui no pezinho do ponto. 2 pontos altos abraçando aqui, ó. 2 pontos baixos, desculpa. Abraçando o ponto alto. E um pontinho aqui bem no pezinho do ponto. Tá vendo? Exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui do outro lado. E aqui o biquinho, ó, quando a gente faz com o ponto alto, tá vendo que ele fica mais certinho, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho. Então, vamos fazer até chegar aqui no final. E aqui nós vamos fazer as correntinhas novamente, para fazer aqui, ó, a amarração. Acabamento finalizado, olha como fica lindo. Ó, bem certinho. E agora, nós vamos fazer as nossas correntinhas do lado de cá, exatamente como nós fizemos aqui do outro lado. Então, se você fez mais correntinhas do que eu fiz, ou menos, enfim, é importante que você faça exatamente a mesma quantidade, tá? Então, aqui no meu caso, foram 80 correntinhas desse lado, então, a mesma coisa que do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faça aí as 80 correntinhas. Feito aqui as 80 correntinhas, vamos voltar fazendo o acabamento em ponto baixíssimo, ó. Na correntinha de trás, introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Exatamente como nós fizemos do outro lado. Ó, então, é bem simples fazer este acabamento. Então, vamos fazer até chegar aqui no final das correntinhas. Fiz aqui todo o meu acabamento. Agora, eu vou cortar esse fio. Puxa aqui para travar. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o acabamento. Então, aqui, ó, nós vamos passando, ó, por dentro dos pontos, só o superficial aqui, ó. Aqui, ó. Vou passar aqui por dentro desses meus pontos baixos aqui da lateral, tá vendo, ó? Só o superficial, pra não aparecer aqui do outro lado. Ó. Bem simples. Pra travar, eu volto aqui, ó, pegando só a perninha de trás e volto, tá vendo? Porque aí dá um nozinho invisível ali e não solta. Ó, travou. Podemos cortar. Aqui, ó, esse fio, ele dá uma desfiadinha, então é interessante que você venha com o isqueiro, só pra fazer o acabamentozinho aqui. Ó. Empurra aqui pra dentro, pra não ficar à mostra. Aí. E a nossa peça está prontíssima. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Fica super estruturadinha, tá vendo, ó? Como o fio opaque, ele tem uma elasticidade, ele tem um acabamento muito gostoso, sério. Olha aqui, um acabamento meio aveludado, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Então, ele, ao toque, é muito gostoso e fica lindo. E a sua peça já está prontíssima para você usar na cintura, para usar na cabeça, para usar no pescoço. Enfim, é uma peça super versátil que dá para você usar do jeitinho que você sempre quis com o seu look para ficar assim perfeito. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos para você. E deixa aqui o seu comentário, me conta se você gostou dessa peça, se você teve alguma dificuldade, se você adaptou, qual cor você fez, enfim, me conta tudo aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. Um beijo, até a nossa próxima aula.